Aqueles que estão com suas lições, 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 2, ou quem está com suas lições, vamos abrir a 8ª lição. Eu vou explicar para vocês, tá? Lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. É meu. Quem não estiver com a lição e quiser acompanhar pela Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2. Alguns irmãos aqui já identificaram que seria hoje a lição 7. Deixa eu explicar para vocês. Eu vou fazer um apanhado bem rapidinho sobre a lição 7, tá bom? Mas o que acontece? Nós já vimos explicando aqui a cada domingo, nós estamos com uma lição de atraso por conta do Congresso Mais Jesus Intimidade. Então ficamos sempre com a lição atrasada. Deus providenciou uma aula domingo à noite sobre a lição 7. O pastor Josué ministrou sobre a lição 7 e deu uma aula sobre a lição 7. Eu até estava quando nos organizamos para dar aula, eu falei com 1 Samuel capítulo 2, tá? Eu mencionei, até o presbítero Fábio brincou comigo, que falou, você vai ficar com a lição sobre sogra. Tem certeza? Aí eu falei assim, não tem nada não, para mim pode ser, não tem problema nenhum. Até porque minha sogra mora longe. E ele falou assim, não, tá bom. Não tem nenhum problema. Eu disse, não, minha sogra, graças a Deus, não interfere na minha casa. Até mesmo porque ela mora longe. E eu não vou desabafar contra ela, porque ela mora longe. Não tenho dificuldade com minha sogra, porque ela mora longe. E minha sogra é uma bênção. E não é porque mora longe, é porque ela é de fato uma bênção. Não tenho dificuldade nenhuma com minha sogra, graças a Deus. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou ministrar a lição 8, vou fazer um apanhado rapidinho, tá? Sobre a lição 7, para que nós possamos manter esse cronograma. Mas vamos focar na lição 8 para nós conseguirmos manter esse cronograma bem ajustadinho, tá bom? Aqueles que tiveram um pouco mais de dúvida, porque eu vou ser um pouco rápido com a lição 7, podem entrar no YouTube, vai estar lá a ministração do pastor domingo à noite, que ele fez, e vocês vão ver que vai estar bem aprofundado mesmo, tá bom? Mas vamos ler o texto da lição 8, eu passo rapidinho a 7 e voltamos para 8 e focamos nela. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daquele sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, versículo 14, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Versículo 15. Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia, não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Essa é a primeira história, vai falar sobre os filhos de Eli. 1 Samuel, dá umas paginadas aí, vamos ao capítulo 8, de 1 Samuel, capítulo 8. Versículo 1 diz, 1 Samuel capítulo 8, primeiro versículo diz, e sucedeu que, tendo Samuel
envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram como os caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. É a segunda história, falando sobre os filhos de Samuel. A lição 8 tem como foco principal a paternidade. O título da lição é A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Amém? Vamos lá. Lição de número 7, eu só vou ler aqui o título dela e vamos fazer um apanhado rapidinho. Relacionamento entre nora e sogra, tá? Não, pastor, eu quero saber qual é o texto bíblico sobre isso. Vou fazer o seguinte: leiam todo o livro de Ruth. É um livro pequeno, vocês vão ter totalmente ideia do que seria o texto de Ruth, que fala sobre esse relacionamento entre nora e sogra. Mas vamos lá. O que é que a lição nos traz na lição 7? Que é o nosso entendimento. Ruth, a história começa, na verdade, falando do seu tempo. O primeiro versículo já fala que era na época dos juízes, em que homens faziam tudo aquilo que entendiam que era certo. Não existia um direcionamento de Deus, eram homens levantados por Deus, mas tinham o seu entendimento de forma particular. Eles entendiam que era correto e faziam como correto. Isso, no livro de Juízes, isso é muito comum. Alguns casos, inclusive, acaba tendo conclusões bem equivocadas, bem contrárias à própria palavra em si. Tá bom? No Juízes nós temos relatos de pai que sacrifica a própria filha em troca de um voto feito por Deus, feito a Deus. Se tivesse entendimento totalmente da palavra, ele saberia, por exemplo, e agora o nome do homem fugiu da mente, não é possível. Se alguém lembrar aí da história, me lembra aí, me ajuda. E ele fez um voto a Deus, mas saberia pela palavra, que Deus não aceita sacrifícios humanos. Mas é só alguns dos casos. Sansão era um juiz e teve suas próprias decisões equivocadas, que acabou gerando sobre ele aí a retirada da graça de Deus, vou usar esse termo, do compromisso de Deus sobre a vida dele, por conta justamente das suas atitudes particulares. Mas vamos lá, vamos sair dos juízes e vamos focar em Ruth. A história vai falar sobre um período de escassez, de crise econômica em Israel, principalmente em Belém. Belém, que significa casa do pão. A casa do pão agora passa por uma crise econômica e as pessoas agora passam a ter fome. E uma família, Elimeleque e a sua esposa Noemi, junto com seus 2 filhos, Malom e Quilion, Elimeleque decide ir para as planícies moabitas, entendendo que lá poderiam trazer o sustento à sua casa. Vamos lá, a escola, né? Quem tiver com papel e caneta pode começar a anotar. Elimeleque significa Deus é rei. Deus é o meu rei. Noemi significa agradável. E aí vamos para um segredo. É bom quando a Bíblia traz o nome de alguns personagens e nós vamos buscar qual o significado dele. Os 2 filhos, Malom e Quilion. Qual era o significado do nome Malom e Quilion? Alguém aqui sabe? Malom significa doente. Quilion significa convalescente ou aquele que definha. Alguns entendem, inclusive, que por conta da situação de saúde dos seus filhos, é o que motiva Elimeleque a sair de Belém, daquela crise, em busca das planícies moabitas, para que assim consiga sustentar e cuidar dos seus filhos. Mas aí essa história começa a gerar algumas situações bem difíceis para aquela família. Primeiro, assim, né, como nós entendemos, o nome dos filhos gera o nome de pessoas doentes. Porém, quem falece não é os filhos, primeiro é o pai, Elimeleque, que falece, deixando sua esposa viúva.
Seus dois filhos, Malom e Quilion, se casam com duas moabitas, Orfa e Ruth. Ruth, que significa amizade, amiga. Porém, Malom e Quilion também morrem. E agora aquela casa tem um estado de viuvez com 3 mulheres vivendo na sua viuvez, sem filhos, sem marido. E a situação fica muito difícil para ela, até que Noemi descobre que lá em Belém, na casa do pão, a crise começou a cessar e agora as colheitas voltaram. Então a cidade de Belém volta a se recuperar daquela crise. Noemi decide voltar a Belém. Mas antes disso, ela chama suas 2 noras e libera Orfa e Ruth, para que voltem à casa dos seus pais e assim possam, inclusive, voltar a se casar com novos maridos e aí possam cuidar delas. Orfa, a Bíblia diz que Orfa abraça a Noemi e se despede. Ruth vai até Noemi, abraça a Noemi, chora e diz que não a apartará dela. A frase da amiga Ruth, agora, nora e amiga Ruth, é: onde tu descansar, será também o meu descanso. Mas ela não vai além disso. Nesse período, Noemi é uma mulher que está muito entristecida, entende inclusive que foi o próprio Deus que pesou a mão sobre a vida dela, trazendo essa tristeza até ela, e ela já não quer mais ser conhecida como Noemi, a agradável, mas agora como Mara, a amarga. Mas ainda a amarga, Ruth faz na sua promessa que onde ela descansar também descansará, mas também diz: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali também serei sepultada. E se assim não for feito, que o seu Deus me mate. Esse é o texto simplificado da promessa que Ruth faz a Noemi. E voltam as duas a Belém. Em Belém, em Israel, tinha uma lei que dizia que que favorecia as viúvas. Não era 100%, não era algo que ajudava muito, mas que sustentavam para que elas não morressem de fome. Uma das leis dizia, por exemplo, que os secadores, aqueles que colhiam das suas colheitas, não poderiam pegar aquilo que caía dos seus feixes. Aquilo que eles estavam carregando, se caísse, deveria ficar. Para quê? Para os viajantes, os órfãos e as viúvas pudessem pegar do que caía e assim se sustentar. Por isso, Noemi volta para Belém em busca desse tipo de tratamento. Chegando até Belém, Noemi vai fazer esse papel daquela que vai buscar aquilo que os segadores deixam cair. As suas espigas ali que não é de milho exclusivamente, mas que pode ser de cevada, de trigo. Durante esse período, Ruth decide fazer esse trabalho e vai até a fazenda de um homem chamado Boaz. Boaz descobre Ruth e a forma com que Ruth trabalha na sua fazenda e como ela respeita os segadores. Ela não tira de nada da fazenda, a não ser aquilo que ela tem direito, a não ser aquilo que deixa cair. É tão interessante que no decorrer do livro, eu não posso muito entrar nos detalhes, mas no decorrer do livro diz que inclusive tem um certo momento em que Boaz chama os seus segadores e ela para almoçar. E é interessante porque nesse texto, quando nós vamos ler, diz que quando eles estavam almoçando, antes mesmo que os segadores acabem de comer, Ruth já está voltando para trabalhar. Então ela já trabalha mais do que os próprios trabalhadores. E com qual propósito? De se sustentar e sustentar a sua sogra. Mas Boaz era parente próximo de Elimeleque. E a lei também dizia que existiam remidores. Eram homens que poderia pegar a estrutura, a fazenda, as casas, os bens de um parente próximo que tenha morrido, pagar essa dívida e entregar para a família, para a viúva. E Boaz interessa em fazer esse trabalho.
Existe um homem que vem, e a Bíblia não cita o nome dele, mas o trata como o fulano, que tinha esse direito, em primeiro grau, de fazer essa remissão da fazenda. Porém, existia, Boaz, quando o encontra, diz: você pode fazer, mas se você fizer, precisa casar com uma viúva, com Ruth. E esse fulano, que a Bíblia não cita o nome, decide que não faria esse direito, abrir mão do direito dele. Por quê? Porque se ele se casasse com Ruth, poderia colocar a sua própria herança em risco, porque ele teria que pagar e entregar para a viúva, e o filho da viúva teria direito. Então, para que os seus bens não corressem risco, esse que a Bíblia cita como fulano, ele não aceita. E Boaz agora assume a dívida, paga a dívida e se casa com Ruth. Boaz faz ali o papel, e a Bíblia traz algumas coisas, eu acho interessante, porque eu trato como misericórdia, tá? Existem algumas coisas na Bíblia que Deus vai trazer entendimento para nós, e precisa dar o exemplo vivo, dar o exemplo claro. Há muito tempo. Se nós olhamos para Caim e Abel, nós vamos ver ali, por exemplo, o exemplo de um homem bom e um homem ruim. Está ali, é vivo, mas trouxe consequência para aquela família. Isso vai trazendo muito tempo. É interessante. Eu quero ver um texto que eu acho muito lindo, é quando eu gosto de falar muito isso para jovens, eu sou professor dos jovens. Aí sempre que eles falam comigo sobre casamento, eu digo: você está disposto a aceitar o casamento que Deus tem para te dar? Porque primeiro, Deus nunca dá um casamento para ninguém. Deus não vai escolher marido e esposa para ninguém. Não vem com essa conversa para mim que não tem. Eu só acredito que Deus escolheu uma pessoa, que foi um dia que Deus fez Adão e fez Eva, e disse assim: ó, é vocês dois. A partir dali, ninguém mais. Cada um que escolhe o seu. Mas eu tinha esse entendimento, mas só que Deus escolheu mais um. Um dia Deus escolhe um jovem e diz assim: eu tenho uma promessa para você. É um jovem profeta, solteiro, que ouvia a voz de Deus. E Deus diz assim para ele: eu vou te dar uma esposa. Se fosse nos dias de hoje, ele falaria em línguas, daria glória a Deus, e Deus diz assim: eu vou separar uma esposa para você. Por quê? Porque é Deus que está escolhendo para mim. É bênção. E Deus diz assim para ele: porém, tem um porém. Eu vou escolher para você uma esposa, mas essa esposa, ela é prostituta. E provavelmente o jovem deve ter ficado um pouco mais entristecido, deve ter pensado, e deve ter dito: mas é Deus que está escolhendo para mim, Ele vai consertar, vai mudar a vida dela, e vai trazer ela pura para mim novamente, porque é Deus que está trazendo. E Deus olha para o profeta e diz assim: não, ela continuará te traindo. E o profeta ter pensado: será que é uma boa ideia? Talvez ele tenha pensado: vou negociar com Deus, que às vezes é até melhor ficar solteiro. E Deus vai além, diz assim: mas eu vou lá para você um pouco mais. Ela não só será prostituta e não se redimirá, como ela ainda vai te trair. E tudo que tu der a ela, com teu amor, ela levará aqueles que se deitam com ela, e dará aquilo que tu dá de presente para eles. E ela vai se arrepender quando não achar mais nada lá, e vai vir te buscar, e quando te encontrar, você vai perdoar, vai recebê-lo de volta, e vai voltar a presenteá-la. Eu imagino que o profeta deve ter dito assim: qual o propósito disso? E Deus já tem respondido para ele: sabe para quê? Para que o meu povo, naquela época Israel, mas hoje serve para a igreja, saiba que ainda que eu der tudo do meu melhor para minha noiva, e ainda que ela transgrida e vá e gaste tudo no mundo com prazeres mundanos, ainda assim
a receberei, e a perdoarei, e terei de novo prazer em ter ela do meu lado. Isso é misericórdia, quando Deus diz assim, deixa eu explicar para eles qual é o compromisso que eu tenho com ele. Deixa eu explicar para a igreja, uma vez por mês nós fazemos isso, uma mesa de Santa Ceia, em que Deus diz assim, deixa eu botar uma mesa aqui, para eles entenderem que na glória terá uma mesa em que eu os servirei. E que naquela mesa não terá médico e não terá doente. Não terá policial e não terá bandido. Não terá pai e não terá filho. Mas será eu como o Pai e todos como um só, como um filho. Independente da situação financeira, independente de quem seja, do seu passado, na mesa em que Deus colocar na glória, todos sentarão com o mesmo direito, todos serão filhos. É misericórdia de Deus. A situação que nós descrevemos agora aqui sobre Ruth e Boaz traz para nós entendimento sobre o quê? Sobre o remidor. Sobre aquele que não tem culpa sobre o prejuízo, mas que se colocou na posição de pagar aquilo que a viúva não poderia pagar. E não só paga a dívida, como agora traz ela para perto dele. O papel de Boaz ali é o papel do Cristo, daquele que vai pagar aquilo que não deve, por aqueles que perderam. E que para no nosso caso seria o pecado, paga o pecado com inocência. Redime os nossos pecados, e a nossa herança agora leva para um caminho de pecado, e com isso, para um caminho de perdição, um caminho para o inferno. Mas ele agora vem e paga a nossa dívida e diz assim, eu pago, mas eu não quero só pagar e te deixar livre. Eu quero pagar, mas quero te trazer para perto. Eu quero me casar contigo. Eu quero ter uma vida de relacionamento contigo diária. Eu quero ter para você um relacionamento daquele que vai cuidar de você além da dívida paga. Boaz faz esse papel, esse é o remidor. O livro de Ruth traz para aquela mulher que era amiga e valorizou a família, aquele que tem o poder para pagar a sua dívida, mas além disso, como ela valorizou a família, Deus agora pega o nome de Ruth e bota na genealogia do Cristo. Ruth se torna bisavó de Davi. Com isso ela entra na linha da genealogia de Cristo. Por quê? Porque ela deveria fazer parte da família de Cristo. Porque ela valorizou a família. Ela não abriu mão da família na hora da necessidade. Pelo contrário, ela continuou crendo do Deus daquela mulher que um dia se disse amarga agora, mas que era serva dele, que esse Deus traria o socorro. Amém? Essa é a lição 7. Amém? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, até conseguir avançar um bocado. Quem já me viu dando aula aqui sabe que as lágrimas não são controladas. Então, vamos lá. Lição 8. Vamos falar agora sobre paternidade. A importância da paternidade na vida dos filhos. O texto áudio diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esse é o texto áudio. A verdade prática diz assim: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Bem, eu vou dar uma olhadinha aqui na introdução e aí nós seguimos a lição, tá? Nesta lição focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Hofni e Finéas
sobre a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos. Não tendo respeito pelo que representavam para Israel, a lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Vamos falar hoje sobre, é interessante, porque são dois personagens, primeiro, Eli e Samuel, são dois profetas, elibados na palavra, com seu sacerdócio confirmado em concordância com Israel. Então, assim, ninguém era contrário ao que eles falavam, mas que a sua negligência em casa trouxe para ele, e inclusive para Israel também, tá? Não foi algo ruim apenas para casa, mas para todo aquele povo, algumas situações de desprezo pela família dos dois sacerdotes, tá? Eli é um sacerdote inclusive que recebe Samuel em sua casa, se torna praticamente um filho adotivo pelos planos de Deus para que Samuel se tornasse profeta após Eli. A Bíblia traz um entendimento acerca de família, e a lição vai trazer sobre isso, sobre a questão da primeira família. A primeira família, Adão, Eva, seus filhos, Caim e Abel. E desde então, a Bíblia já traz entendimento acerca da criação dos filhos aí. A família se torna quando Adão e Eva têm seus dois filhos. E ali se torna uma família de fato. E cabe a Adão o ensinamento aos seus filhos. Esse é o projeto. Não existia ainda um povo, não existia ainda a igreja, mas existia ali uma família, e a ordenança para que o direcionamento de Deus era para que o pai cuidasse do ensinamento dos seus filhos, principalmente no que diz respeito ao lado moral e espiritual. Vamos lá, não falar com questão de paternidade, mas a Bíblia traz algumas características, eu particularmente entendo dessa maneira, em que Adão ele foi um pouco negligente. Se nós olharmos direitinho, algumas versões bíblicas, traz esse ensinamento, inclusive, que no momento em que a serpente vai tentar a Eva, algumas versões dizem que Adão estava próximo, e que Adão não fez nada, ainda que a serpente tentasse a Eva. Negligência. Assim acontece com os seus filhos. É interessante também que Caim e Abel, até aquele momento, eles já sacrificavam a Deus. Davam a entender que Adão levava isso a sério e passava aos seus filhos a questão do sacrifício, da adoração a Deus. Mas não a educação a eles, o que faz com que Caim tenha um tratamento diferente de Abel. Caim agora se torna um homem mau, Abel se torna um homem bom, e a maldade de Caim tão grande ao ponto de matar o seu próprio irmão. Mas não vamos entrar na questão da negligência de Adão, vamos manter os personagens, mas ali traz, que eu estou trazendo essa primeira família por quê? Porque a lição quer trazer ela no entendimento de trazer para nós, principalmente pais, aos homens, aos pais, que cabe a nós essa educação espiritual e moral para nossos filhos. Para ter uma educação moral, precisamos ter uma ética. Já eu explico para vocês essa lógica desses dois termos, que às vezes nós misturamos um pouco do que é ética e do que é moral, e são distintos. Amém? A falta de autoridade no lar. Trazendo esses dois relatos, tanto da família de Eli quanto da família de Samuel, vai mostrar essa negligência, dessa eficiência dos dois profetas. Vou repetir, é claro, é evidente que todo o povo aceitava e concordava com as orientações dos dois profetas, respeitavam a eles. Isso não acontecia em casa.
os seus filhos cresciam com entendimento contrário com a prática com que os sacerdotes cuidavam o povo. Traz entendimento, inclusive, que aparentemente eles se doavam mais ao povo do que à sua própria casa, negligenciando assim a educação dos seus próprios filhos. É por isso que o textuário da lição vai trazer algo do tipo: Efésios 6:4: E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. São entendimentos que trazem a confirmação de que eles não tinham esse mesmo cuidado com seus próprios filhos, mas sim com o povo. Negligenciavam a educação dos seus filhos. E embora o povo já entendessem o caráter dos filhos, eles não tinham esse mesmo entendimento. Por quê? O que vai trazer para nós também uma provável motivo para isso? É que eles eram distantes, eles não tinham a convivência com seus filhos, os seus afazeres. Risco muito comum. E que nós olhamos direitinho e pensamos assim, mas é naquela época. Não, não é naquela época. Eu sou pastor, estou aqui na presença do pastor Manassés, alguns presbíteros, independente do título do pastor, mas alguns obreiros, inclusive, que têm se doado muito à casa de Deus e cuidar das pessoas e acabam negligenciando um pouco o seu próprio lar, sua própria casa. Eu lembro de uma época aqui na igreja, antes de eu ser pai, em que eu tinha uma convivência aqui na igreja absurda. Só para vocês terem ideia, eu era discipulador no domingo pela manhã, eu dava aula no domingo pela manhã, era diácono, então domingo à noite estava aqui para o culto, na diaconia domingo à noite. Na segunda-feira eu fazia parte do grupo dos seminaristas do CETEF, então eu vinha para a aula na segunda pela noite, terça-feira tinha culto e eu vinha servir na diaconia. Quarta eu tinha aula no CETEF, na quinta-feira eu tinha culto. Na sexta-feira eu liderava um grupo de homens, do grupo de homem ao máximo, aqui na igreja. No sábado à tarde eu tinha um segundo grupo de homem ao máximo, de jovens. No domingo à noite eu ia com minha esposa visitar casais para o curso de MMI. No domingo de manhã começava tudo de novo. Então eu estava aqui todos os dias, cuidando de pessoas todos os dias. E eu parei de cuidar da minha casa. Minha esposa passava a sentir falta de mim, porque eu não parava mais em casa, era só cuidando das pessoas. Era muito bom. Vidas foram restauradas, vidas tiveram sua salvação solidificada pelo entendimento que trazia nesses cursos, nesses entendimentos. Aprendi um pouco no seminário, um pouco mais no seminário. Tudo isso era válido, mas a minha casa ficava negligenciada. Até que minha esposa começou a me cobrar um pouco mais acerca disso. E eu comecei a identificar que de fato existia essa deficiência. Hoje a gente consegue ajustar um pouco mais. É leve? Não, não é leve. Não é. Porém, tem uma facilidade. Hoje, por exemplo, nós quando estamos no culto, trazemos nosso filho. Está sentado conosco, acompanha o culto conosco. Identifica o culto a Deus através dos pais. Ainda que com todo o serviço, ele entende como é que se cultua a Deus. Tem 6 anos. A ideia é fazer com que ele entenda que a igreja não é o lugar de visitar os amigos, não é um lugar de correr, não contrário aos filhos que correm, tá? A ideia não é essa, não é isso que eu estou falando. Mas que o propósito de vir não é a brincadeira, mas é prestar culto a Deus. Como é que meu filho sabe que presta culto a Deus e qual o sentido disso? Só para vocês terem ideia, meu filho toda noite ele ora. Ele faz pedidos particulares após a sua oração, independente do pai ou da mãe dizerem a ele. Então ele já aprende que quando ele sente falta de algo, ele precisa orar a Deus acerca daquilo. É incrível assim, os pedidos de oração que ele faz depois. Na minha casa, quando tem alguma visita despercebida que vai almoçar e esquece de orar, ele cobra. Você não orou antes de ir almoçar.
Na escola, na hora do lanche, ele recebe o lanche da professora e ora antes de lanchar. Isso faz parte de um tratamento que vem dos seus pais. Tá? E no meu caso isso não é tão difícil. Muito disso é passado também pela mãe dele. Principalmente pelo contato do dia a dia com a mãe dele. Mas passa por uma ideia de pais que cuidam. E existe uma missão. E existe uma submissão. E existe alguém que está embaixo de uma missão na casa. Isso é papel da paternidade. Amém? Aparentemente, Eli e Samuel não tinham essa mesma ideia. O que eles faziam? Cuidavam do povo, dos afazeres da casa de Deus, e não cuidavam dos afazeres da sua própria casa. Eu falei isso aqui na última lição, por exemplo. Família, ela tem uma importância tão grande, tão grande, tão grande, que se alguém quiser ver uma igreja doente, se alguém quiser ver, basta adoecer a família. Por quê? Porque a igreja nada mais é do que uma reunião de famílias. Se você não pode, qual é a artimanha do diabo em relação à igreja? Se não se pode ferir a igreja como um todo, eu vou ferir famílias. Por que a Bíblia diz que se ferir ao pastor, fere as ovelhas? Porque o papel do pastor, e está na terminologia do seu próprio nome, pastor, a raiz da palavra pastor também é voltada à palavra de pai. É como se uma família tivesse o seu pai ferido. É uma família. Se não fossem as famílias, não existiria a igreja quanto organização. Não estou falando como do corpo de Cristo, mas como organização não existiria se não fossem famílias. Tá, pastor, mas eu estou aqui sozinho, não tenho uma esposa, não tenho meu marido, não tenho filhos, sou filho, não tenho meus pais. Ainda assim, parte da família já está aqui. E existe uma promessa que as famílias serão salvas. Então, se você está sozinho, se você me assiste e está sozinho nessa luta, creia que Deus irá salvar a sua casa, a sua família. Porque essa é a promessa. A falta de autoridade no lar faz com que eles não respeitem a própria obra do pai. Faz com que aquilo que o pai ensina e faz para os seus filhos não tem valor nenhum. Por quê? Porque ele trata as pessoas estranhas como um pai, mas aos seus próprios filhos ele trata como estranhos. Não tem convivência, ao ponto de não identificar nele situações que precisassem ser corrigidas. Não percebiam, os problemas de uma paternidade ausente. Eles não percebiam a ausência deles, não faziam com que eles percebessem essas atitudes ruins dos seus próprios filhos, embora eles tivessem. E o próprio Israel, o próprio povo, sabia que eles agiam de maneira errada. Em alguns casos, como esse, no nosso dia a dia, inclusive, acontece, que a ausência dos pais tira, inclusive, a autoridade da correção, a autoridade para cobrar algo dos seus próprios filhos. Amém? Estou sofrendo igual o pastor Manassés, tá? A garganta não me ajuda ainda. Vamos lá. Tipos de paternidade extremistas. Existem tipos de paternidade que eles são trazidos como extremistas. São nocivas à família, embora tenham características que, inclusive para os pais, e algumas pessoas podem olhar e até identificar como algo de valor, um ensinamento correto. Porém, nós vamos estudar aqui agora, vamos ver que são nocivas principalmente aos seus próprios filhos. Antes de citar aqui, eu vou citar essa parte aqui, no segundo exemplo eu uso um outro, que sai um pouco da paternidade, tá? Tipos de paternidade extremista. A primeira, a paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros.
sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que não somente dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade de imposição sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso, rancor. Olha o que eu falei da questão dos exemplos. Deus vai trazer exemplos do nosso cotidiano, exemplos vivos, para que nós entendamos qual é as características daquilo que Ele quer para nós. Qual a principal característica para nós entendermos, e eu vou falar isso com uma confirmação, tá? Acerca da paternidade. Quando nós olhamos para Deus assim, Deus é o meu pai. Qual é o sentido dessa palavra pai, quando nós usamos isso para o próprio Deus? Se nós olharmos para os nossos pais, nós identificamos nele o pai que nós queremos que Deus seja. É comum, se nós pensarmos em um pai, o nosso pai carnal, como uma característica daquilo que Deus é para nós como um pai espiritual, como aquele que cuida, como aquele que confronta, como aquele que ajuda, ou como aquele que é distante? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nesses processos, desses cuidados que nós temos com algumas pessoas, na maioria das vezes, não tem nenhum tipo de régua, não tem um tipo de... Tá, agora eu vou usar o termo bíblico. Não tem nenhum cânon, nenhuma medição do que a palavra pai significa. Eu peço a Deus que aqueles que não tenham essa experiência, às vezes pelo convívio, às vezes pelo tratamento de um pai de verdade, que Deus possa te mostrar o pai que Ele é. Paternidade, ela tem a sua importância. E Deus precisa que nós, especialmente nós homens, sejamos pais com exemplo para os nossos filhos, para que ele identifique em Deus, quando falarem assim, Deus é pai, e ele identifica assim, tem características como o meu. Se você não conseguiu ter essa convivência, e eu não consegui, tá? Tanto assim como meu pai, mas que assim, determine na sua vida, eu vou querer experiências com o meu pai, com Deus. Eu quero experiência com Ele. Permita que Ele se identifique para você e te apresente o que é uma paternidade. E viva a paternidade. Viva a partir daqui uma paternidade. Primeiro, se torne filho dele. E identifique o cuidado que ele tem para a sua vida. Amém? Isso é sério. Nós temos muitos exemplos que nós citamos, e é muito fácil. E é comum, quando nós estamos falando sobre Deus, e assim, mas Deus é pai. E nós levamos isso como é só uma característica, não, é só um jeito de falar. Não, isso é sério. Faz parte dos exemplos vivos. Vocês já pararam para imaginar que a família é algo tão importante para Deus, é tão importante, que, sabe o que eu entendo? Deus tem um plano para a igreja. Fundação do mundo, faz o homem, Deus sabe como vai pecar, cria um plano de salvação para o homem, ainda antes do homem ser formado. Mas Deus tem a certeza que esse homem precisa conviver com ele para a eternidade. Ele quer os homens com ele. Sabe o que é que Deus faz? Eu preciso que vocês entendam o que é união. Faz Adão. Aí olha para Adão e vê sozinho. Não, eu não quero viver sozinho. Eu quero que eles entendam que precisamos viver unidos. Vou criar para ele uma mulher. Faz a mulher e cria o casamento. Você sabe qual é o sentido do casamento? É mostrar lá em Apocalipse que haverá um casamento de Cristo com a igreja. Para que todo esse tempo nós entendemos o que é o relacionamento homem e mulher. Aí uma vez uma pessoa me falou assim, mas o senhor é o quê? O que o senhor pensa acerca do divórcio? Aí eu falei assim, no dia que eu pensar que o divórcio é o correto, fim de um casamento, que isso é correto, eu estou dizendo para Deus
que as minhas culpas dá a ele o direito de se divorciar de mim. Sabe por quê? Eu não tenho motivo nenhum de me divorciar dele. Mas ele tem. Ele tem. E se eu dizer que isso faz parte do processo, eu estou dizendo para ele: Deus, o Senhor pode simplesmente se divorciar de mim. O que é que Deus faz com a humanidade? Deixa eu dar para vocês aqui alguns milênios para que vocês entendam qual é o sentido de um verdadeiro casamento, para que lá na eternidade vocês saibam o que é ter relacionamento comigo. Isso é casamento, desde o Adão e Eva, para se entender em Apocalipse. A primeira coisa que Deus vai fazer para nos ensinar o que é relacionamento. Relacionamento de pai e filho. Deus não para em Eva, Ele faz agora os filhos para Adão, para que Adão também saiba o que é ser filho. Para que Adão saiba, por exemplo, o que é a desobediência. Assim como o próprio Adão desobedeceu. O que é o pai dizer: faz isso, mas isso aqui não te faz bem. E o filho fala assim: mesmo assim eu vou fazer, que eu quero ver se de fato não me faz bem. Ou se é mais uma experiência. E aí, vamos pensar agora como a maioria aqui adultos. Quantas vezes um pai, uma mãe, ou alguém que fez esse papel na nossa vida, falou: isso aqui não faz não te faz bem. E nós lá na época da adolescência principalmente, olhamos e dizemos assim: eu vou fazer, eu quero ver se é, deixa eu testar. Faz parte do processo da paternidade. Mas até nesse momento em que a desobediência chega, é o pai que providencia uma forma de correção, de ajudar, de cuidar, de trazer uma segunda possibilidade. Isso acontece no Éden. Isso poderia ter acontecido na família de Eli e de Samuel. Isso poderia acontecer hoje, se necessário, na sua casa ou na minha. Mas faz parte do processo da paternidade, mas que só se identifica com a presença. E existem sentimentos. O problema da paternidade autoritária é que o filho acha que para o pai ele é apenas mais um, ele é um elemento neutro. Por que elemento neutro? Porque para o pai tanto faz o sentimento dele. Para o pai tanto faz a dificuldade dele. Ou nós não temos relatos, por exemplo, de filhos de algo simples. Em português vai muito bem, em matemática não vai. Mas esse menino é burro. Não, ele vai bem em português, ele não é burro. Só precisa de alguém que sente com ele, ensine a ele matemática. E se matemática não for o foco do que ele vai gostar, fortaleça o português dele. Mas esse menino não quer saber disso, quer saber de uma outra matéria, seja lá o que for. O seu filho não é burro. O seu filho não é menos inteligente do que o outro. Às vezes ele só tem facilidade de aprender uma outra coisa que você não identificou, simplesmente porque não convive com ele. Amém? Não é curto de doutrina não, tá, gente? Mas se vem, eu entrego. Filhos têm sentimentos. Filhos têm preocupação. Há poucos dias eu vi um relato de um colega de trabalho que estava preocupado com a filha. A filha dele deve ter cerca de 8 anos. Em que a menina adoeceu. E entendíamos que era por conta da virose. Mas ela não tinha características da virose. Ela só tinha muita dor de cabeça e muita febre. Não teve problema na garganta, não teve nada. Quando foi descobrir o motivo, até eu fiquei parado. Ele me falou, procurou o médico foi procurar para descobrir o que acontecia. A menina tinha feito uma prova e achava que tinha ido mal na prova. E ela não se perdoava, porque ela estudou muito para essa prova. E ela, enquanto não soube a nota da prova, ela adoeceu. O sentimento. Agora imagine uma criança dessa na mão de um pai que cobra dela uma nota. Ia prioritar, ia trazer para ela ainda mais peso sobre a preocupação da própria criança.
Precisamos cuidar dos nossos filhos, mas para cuidar dele, precisa estar junto com ele. Mas estar junto com ele não é só estar junto, olhando e dizer, vai, te vira. Não. É para ir. Onde foi que doeu? Onde foi que o sentimento teu travou? Onde foi que você não teve motivação suficiente? Porque eu vou te dar motivação. São crianças, são vidas. E nós não podemos olhar para um amigo, para uma amiga, como pastores, olhar para algumas ovelhas e dizer assim, eu entendo a luta que ele está passando, eu entendo a luta que ela está passando, mas que na minha casa, quando meu filho geme, eu não consigo nem ouvir. Por quê? Porque ele é só mais um. Ele tem um pai em casa. Tem. Qualquer coisa ele pode me procurar. Pode. E quando ele procura, ele acha. Qualquer coisa ele pode falar comigo. E você ouve? Paternidade. O autoritarismo não pode estar nas ordens. Mas o autoritarismo, e ainda que ele precise falar um pouco mais forte, mas não pode falar forte sem trazer a ele o ensinamento. E não apenas a dor do peso da autoridade. Deixa de ser autoridade e agora passa a ser autoritarismo. Em alguns casos, rancor. Quantos filhos de crentes não são crentes porque os pais se dizem crentes? Quantos não querem estar na igreja porque não têm a prática da alegria de estar cultuando a Deus? Porque vê o pai de um jeito na igreja e fora é outro. Em casa é diferente. Imagina para um filho ver um pai dizer assim, eu vou chamar alguém na minha casa para poder ouvir, porque está passando por uma dificuldade. E o filho olha e fala assim, mas eu também estou. E ele não quer me ouvir, na hora nenhuma. Quantos de nossos filhos hoje são educados simplesmente por uma tela de celular? Porque é mais fácil, entrega, vai lá e te vira. Por quê? Porque é mais fácil entregar um celular para ele do que sentar e tentar descobrir o que está acontecendo. Uma vez eu saí daqui da igreja e fui com meu filho e minha esposa comprar algumas frutas e nós decidimos, nós só vamos comprar fruta. Ok. Chega lá, passa o vendedor com os carrinhos. Bonitinho. Eu gosto de dar brinquedo para ele. E ele pegou e se engraçou e eu disse, não, hoje não. E ele segurou e queria porque queria. Ele disse, não, hoje não. E eu poderia ter dado o carro para ele. Mas naquele dia, nem a mãe entendeu. Eu falei, não, não vou dar. Não vou te dar o carro. Porque nós viemos aqui hoje simplesmente comprar as frutas. Não, mas eu quero. Eu digo, mas você hoje não vai ter. Você confia no seu pai? Confio. Você não vai ter. Entreguei o carrinho para o vendedor e ele saiu chorando. E eu chamei ele e falei, você tem brinquedo em casa? Tenho. Esse você não vai ter. Não chore, porque o seu choro não vai me motivar a voltar e comprar. Cerca de um mês depois eu encontro o mesmo carrinho na rua. Comprei o carrinho para ele. Levei. Sentei com ele no sofá. Você lembra desse carrinho? Ah, eu lembro. Você lembra do que eu falei com você? Que não era o dia de você ganhar, mas que você confiasse em mim que no dia certo você ganharia. Pronto, hoje é o dia certo. Você está vendo que tem dias que eu vou dizer para você um não, mas o não quer dizer que eu não estou me importando com o seu sentimento, com o que você deseja. Está simplesmente dizendo que hoje não é o dia. Quantas vezes Deus não olha para a gente e fala assim, não, hoje não é o dia. Aí nós olhamos para Deus assim, é autoritário. Deus que decide por minha vida, e hoje eu posso, e sei que posso, e Deus não quer. Tratamento dos pais, de autoritarismo. Mas vamos lá. Paternidade permissiva. Deus me ajuda. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrigem quando cometem erros e nem os aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas da vida. Aqui entra os permissivos demais. Os permissivos daqueles que o filho faz o que quer, como quer, porque são crianças e que não precisa ter nenhum tipo de limite, nenhum tipo de controle. Eu estava aqui pesquisando sobre o nome de um autor.
Eu vou tentar falar dentro do português, tá? Edwin Lewis Cole. Ele é o autor do livro Homem ao Máximo. Nós já fizemos esse curso aqui, vamos voltar a fazer. E ele fala sobre, em uma das lições do curso Homem ao Máximo, o texto é: que rombo foi esse na porta? Qual é o sentido da lição? Ele vai citar algo que ocorreu com ele e o filho dele. O filho dele, saindo da adolescência, tinha um evento na igreja, um retiro espiritual, e o filho queria ir com o carro dele e queria o cartão de crédito para poder ir para o retiro. E ele, no sentido de autoritarismo, tipo assim, o menino fez o compromisso, não falou comigo, eu também não vou deixar que ele vá. E o menino queria o carro dele, queria o cartão de crédito dele, e ele decidiu que não ia. O menino se levanta, vai para o seu quarto e dá um chute na porta e faz um buraco na porta do seu quarto. Ele da sala ouve e vai em busca do menino agora. E agora ele vai se ver comigo. E vamos voltar assim, né? Olhando a cena, todos nós identificaríamos que o menino tinha sido desobediente. O menino estava errado. Não deve ter saído e não deve ter chutado a porta. Ele sobe. No caminho, o Espírito Santo fala com ele e não permite que ele vá até o seu filho. Ele vai até a garagem e começa a orar. E o texto: não leveis seus filhos à ira, venha ao seu coração. Ele volta para falar com seu filho agora e encontra seu filho na cama, com os cotovelos sobre o joelho e a cabeça baixa, chorando ainda, cerca de 40 minutos depois. O menino ainda chorava. E o pai se aproxima do menino e tudo indica que o pai iria brigar com ele. Talvez até ele acreditasse nisso. E o pai olha para o menino e diz: me perdoe. Eu levei meu filho à ira. Tome o cartão e tome a chave do carro. Vá para o seu retiro. O filho levanta o rosto, não entende o que aconteceu e vai para o retiro. Aquele retiro foi um divisor de águas na vida espiritual do filho daquele homem. O filho se tornou pastor. Quando ele escreve esse livro, se não me engano foi década de 90, o filho já era um dos maiores interlocutores de TV evangélica da sua região. Mas tudo só conseguiu a partir daquela decisão de ir ao retiro. E o pai, por uma questão de autoritarismo, iria impedir o seu próprio filho. Tá, eu nem usei esse exemplo. O irmão Humberto me trouxe a mente, aí eu acabei trazendo. Aí eu vou fazer uma pergunta para os pais que estão aqui, para os pais que me assistem da nossa igreja. Cadê os filhos quando querem vir para o GV? Reuniões de jovens e adolescentes da igreja. Onde estão seus filhos? Que às vezes até pedem para vir e não vêm. Por que eles não estão vindo? Pai permissivos, vamos lá para os pais permissivos. Fala a Deus. Os pais permissivos são aqueles que não controlam seus próprios filhos e agora permitem com que eles façam o que eles decidem. Dá uma ideia de permissão, de pais muito bons, pais muito liberais. Mas na verdade não é a verdade. Pais permissivos são pais que geralmente não querem ter um compromisso da correção com seus filhos. Porque corrigir também dá peso. Corrigir também gera comprometimento. Corrigir um filho faz você acompanhá-lo para ver se aquilo que foi cobrado está sendo feito. Eu não adianta, vamos ao exemplo da escola ainda, né? Eu não posso cobrar do meu filho estudar e de vez em quando chamar ele e perguntar a ele a tabuada. Eu quero que ele aprenda matemática, mas não quero sentar com ele 10 minutos e pedir a ele uma tabuada. Deixa eu ver aqui o que é que você está aprendendo. Ontem eu falei com meu filho: você sabia falar as palavras em inglês? Fala aí para mim. Aí comecei a falar. Essa aqui disse o quê? Esse aqui fala o quê? E ele ele estava meio que esquecendo já, e aí não gostou. Aí ele pegou e achou que eu estava
procurando brincadeira e que não estava pirraçando ele. Eu falei assim, não, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou te perguntando, porque se você esqueceu de algum, eu vou te ensinar. Eu sei as palavras em inglês e eu vou te explicar. Estou te perguntando só por isso. Por quê? Porque cobrar gera comprometimento. E às vezes permitir te dá a sensação de liberdade. Eu não preciso cobrar dele mais, não preciso acompanhar mais. Simplesmente eu posso deixar ele viver como ele quer viver. Aí, ó, e principalmente quando essas crianças se decepcionam, dá a ele o peso do tipo, foi a sua própria escolha. Você decepcionou porque você escolheu assim. Não houve para esse pai ou para essa mãe o comprometimento de dizer, foi uma escolha nossa equivocada. E aí, vamos lá, mais uma pergunta para vocês, para nós adultos. Todas as nossas decisões hoje não são, em alguns momentos, equivocadas? Nós nos arrependemos de algumas decisões? E não digo decisões de pecado, não. Decisões, investimentos. Tempos perdidos por alguma coisa que poderia ter sido utilizado e não foi utilizado. Tantos momentos que nós decidimos por algo e que para nós não foi o correto. Mas e quando os filhos fazem isso? Qual é o tratamento que nós temos? De dizer, foi você que escolheu? Ou, com autoritarismo, cobrar dele uma decisão? Paternidade precisa ter o seu momento de autoridade, de respeito, porque o respeito gera obediência, o respeito identifica a autoridade, mas também a permissão para tudo faz com que os filhos entendam que ele não tem ninguém que cuide deles, que os acompanhe. Então, permissivo também é ruim. Existirá um momento da decisão e Deus traga discernimento aos pais, às mães, tanto os que estão aqui quanto os que me assistem, que tragam discernimento do momento em que precisa soltar um pouco a corda, ou o momento que precisa apertar ela um pouco mais. Nossos filhos são heranças de Deus para nós, e nós precisamos entender que existem momentos que é do prazer, mas vai existir momentos que é o da cobrança. Os personagens que nós estamos estudando, Samuel e Eli, não tinham essa mesma identificação da presença na vida dos seus filhos, fazendo com que eles agissem da maneira que queriam agir, porque não tinham pai que cobrasse. Paternidade vai além do exemplo. Paternidade vai com convivência. Não é apenas um exemplo. Você convive com eles, ainda que às vezes você não enxergue em casa. Amém? É lindo quando nós ouvimos alguns pregadores um pouco mais fortes que dizem assim, e eu acho lindo de fato isso, quando dizem assim, você quer saber qual é a criação de filhos? Quando a sua filha olha para o pai e diz assim, eu não quero casar com um homem que seja diferente do meu pai com a minha mãe. Ou quando um filho olha para vai buscar uma sua esposa e fala, eu não quero tratar minha esposa diferente do que meu pai trata a minha mãe. Porque minha mãe vai me respeitar, minha esposa vai me respeitar, assim como a minha mãe respeita o meu pai. Os valores que os filhos levam à frente. E aí nós vamos para uma sociedade totalmente deturpada do que é pai e do que é mãe, que gera maridos e esposas que testam o casamento. Por quê? Porque o caminho da minha casa também é testado. Meu pai e minha mãe não levam o casamento a sério. Eu vou me casar e se não der certo, eu separo. E isso era há 10, 20 anos atrás. Hoje a situação está muito pior que isso. Mas por quê? Porque não tem um referencial do que é ser pai ou do que é ser mãe. Amém? Preciso encerrar, né, professor? O fracasso dos pais, relapsos com os filhos, omissos para com o filho, a isenção de responsabilidade, está tudo dentro do que a gente já vem falando. A lição vem muito condensada, então assim, não escapamos nada. Eu vou aqui o tópico, tratamento inadequado, qual o tratamento que se tem com os próprios filhos, tudo isso aqui já foi mencionado.
Mas eu quero encerrar com uma orientação. Eu falei na frente que eu falaria sobre moral e ética. E eu quero encerrar com esse entendimento. Existem dois termos muito comuns, moral e ética. E se perguntamos assim, o que é moral e o que é a ética, sempre vamos dar uma identificação muito próxima do que é um e o outro, como se fosse a mesma coisa, e não é. A ética nada mais é do que um manual de instrução. Qual é a ética cristã? Qual é a ética cristã? Vamos, gente, vocês sabem. Manual escrito, qual é a ética cristã? Bíblia, as Sagradas Escrituras. A ética de um policial vai para o seu manual de policial. A ética de um médico vai para o seu manual de medicina. Tudo faz parte da ética. São manuais. Não existe uma pessoa que não tenha ética. E diz assim, uma pessoa não tem ética. Não tem. Todo mundo tem. A não ser que ela seja deficiente mental, todo mundo tem uma ética. Quer ver um exemplo de ética de um lugar que vocês entendem que não existe? Vamos lá. Dentro de um presídio existe uma ética. O preso que chega com a sua prisão por conta de tráfico tem um tratamento. O preso que chega com a prisão por assassinato tem um outro tipo de tratamento. Se chega com estupro, é um outro tipo de tratamento. E existe uma ética entre os próprios presos. Não é isso? Qual o sentido da moral? A moral é quando eu pratico a minha ética. Aí dizendo assim, ele não tem moral, ela não tem moral. Por quê? Porque ela tem uma ética e que ela não vive a ética dela. Moral é a prática da ética. Aí sim, algumas pessoas não podem dizer que tem moral. Quando um policial é corrupto, aí dizendo assim, ele não tem moral, ele tem uma ética policial. A ética dá ele direito. Por exemplo, eu posso ter uma arma na cintura, aqui, dando aula? Não, não posso, eu não sou policial. Se eu fosse policial, eu poderia ter uma arma na minha cintura, porque a ética me dá o direito disso. Eu poderia pegar hoje o pastor Manassés e um bisturi e cortar o seu peito? Não. Por quê? Porque eu não sou médico. A minha ética não me dá direito de cortar ele. Mas se eu fosse um médico e alguém passasse mal e eu precisasse fazer um procedimento rápido, eu poderia fazer, se eu fosse médico. Por quê? Porque a minha ética me dá direito disso. Vamos para a nossa lógica, a igreja. Temos uma ética, é a Bíblia. Qual é o tratamento que nós temos com o nosso filho? É quando nós temos moral, que vivemos a ética em que nós queremos importar os nossos filhos. Nós queremos que nosso filho tenha moral. Qual é a moral principal? Aquilo que a Bíblia diz. Hoje a ética, e digo ética na igreja e fora dela, está baseada em quê? Naquilo que a internet diz, naquilo que os amigos dizem, naquilo que os coaches dizem, não generalizando, mas algumas ideias de pensamento que é o que vai ajudar. Na verdade a Bíblia nunca vai falar questão de pensamento positivo, vai falar que você tem que ter perseverança, é diferente. Por quê? Porque a ética me diz que eu preciso perseverar. Pensamento positivo apenas não vai me levar para lugar nenhum. A minha ética me diz isso. Sou pastor. Tenho autoridade que a ética cristã me dá por conta de ser considerado um pastor. Como é que eu digo que eu tenho uma ética que posso ser considerado um pastor, mas que na minha casa eu não tenho a mesma ética de ser considerado um pai, uma vez que pastor também é pai? Você quer saber como é que você cria o seu filho próximo dele? Aprenda a lidar com a ética que você quer que ele aprenda. Ele te vê lendo a Bíblia? A Bíblia diz que precisa orar, ele te vê orando. A Bíblia diz que ele precisa te obedecer. Você obedece ao que o pastor prega aqui? A ética tem. E a moral? Tem. Tem a moral de cobrar? Ética, moral. Aí diz assim, eu não tenho autoridade sobre o meu filho. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Um dia Satanás, e eu encerro, chamou Jesus
depois de 40 dias de jejum, e disse a ele assim: tu está com fome, transforma a pedra em pão. Mas Jesus tinha uma ética, ele diz assim: nem só de pão viverá o homem. O que ensina ali para a gente? A ética de Jesus dá a ele a autoridade de dizer: não é aquilo que você me manda fazer que eu vou fazer. A ética me dá autoridade para isso. Mas também a Bíblia diz que se você se jogar daqui, ele chama para um lugar, e se você se jogar daqui, Deus mandará anjos para te salvar. E ele fala assim: mas também a ética me diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Autoridade. Ele leva agora e diz assim: pela ética dele eu não posso mais tocá-lo. Não consigo mexer na ética. Por quê? Porque ele tem moral. Ele vive a ética. Deixa eu mostrar para ele agora um outro lugar. Ele leva ele para o alto do cume e diz assim: está vendo tudo que você está vendo? Eu te dou, se prostrados me adorar. Aí agora a autoridade da ele, da ética, continua dizendo para ele. Porque a ética dizia: está repreendido. Sai daqui, Satanás. Agora é diferente. A mesma situação acontece no Éden. Quando Eva ouve da serpente e fala assim: está vendo aquela árvore lá? Por que você não come dela? Deus diz: não comerei e nem nela tocareis. Aí a serpente diz assim: ela não sabe nem a ética que ela tem. Sabe por quê? Porque Deus nunca mandou dizer para ela: não toque. Disse: não coma. Ela não sabe o que fala. Quando você ensina os seus filhos, você senta com um versículo bíblico para mostrar para ele que a sua ética dá a ele um entendimento e um ensinamento? O versículo bíblico é só para os outros? Ensinamento da ética cristã é só para os de fora? Ou na sua casa você não tem moral de dizer para ele: eu vou te educar pelo que a Bíblia ensina, meu filho, pelo que a Bíblia ensina, minha filha? Porque você de fato não lê na frente dele e na frente dela? O pastor Silvio Malafaia disse que um dia o filho dele na adolescência queria viver o mundo. E ele chamou o filho e falou assim: você quer viver o mundo, meu filho? Você vai viver o mundo. Mas deixa eu fazer o seguinte antes. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar para Deus que se você fosse perder no mundo, que Ele te mate agora. Que eu prefiro perder o filho para a morte do que para o pecado. Aí o filho disse: não, pai, deixa. Eu prefiro me manter na igreja, porque eu conheço a tua oração. Quando você ora para o seu filho, ele acredita na oração que você faz? Paternidade tem sua importância. Paternidade é exemplo daquilo que Deus faz conosco, daquilo que você espera dele. Amém?